Olá, pessoal, mais um videozinho do nosso livrinho aqui, A Guerra da Arte, né? Muito interessante esse livro. A gente ainda está definindo o que é a resistência para ele, né? A nossa autossabotagem, o nosso, né, auto... Deixa eu melhorar aqui pra gente. E vamos lá. É uma coisa que até recebi um comentário de um de vocês, né? Nos comentários e falou assim, cara, eu sou uma pessoa que tem muita autossabotagem, eu faço isso diretamente comigo, eu acho que todos nós fazemos, não se culpe por isso, né? Todos nós temos aquele pensamento sempre negativo, eu não sou capaz, eu não consigo, olha como é que deu errado, né? E eu acho que a gente tem que transformar essa vozinha interior de ser uma coisa de generalista, nunca dá certo, sempre sou ruim, não entrego, todos os meus... Então, essas palavras de sempre, nunca, todos, tem que parar, né? Porque conseguimos quebrar ritmos, né? E conseguimos quebrar processos e sistemas se trabalharmos para isso. Página 58, a resistência e a automedicação. A gente falou na vez anterior sobre a autodramatização. E eu falei, vamos usar essa lente de zoom in, zoom out para a gente reduzir o nosso status, saber realmente o nosso papel, né, nesse palco e que nós não somos nada. Desculpa aí esse choque de realidade, mas agora vamos continuar. Você ingere regularmente substâncias, controladas ou não, cujo objetivo é o alívio de depressão e ansiedade? Vou lhe contar uma história. Trabalhei como redator de uma grande agência de publicidade de Nova York. Nosso chefe costumava dizer, inventem uma doença e nós venderemos a cura. Transtorno de déficit de atenção, distúrbio emocional periódico, transtorno de ansiedade social, essas não são doenças, são jogadas de marketing. Não são os médicos que as descobrem, mas sim publicitários, departamentos de marketing e empresas farmacêuticas. A depressão e a ansiedade podem ser reais e são reais. Eu acho que aqui ele não sei, não concordo, tá? Todavia, também podem ser resistentes. Podem. Mas não é que podem ser reais, é que eles são reais. A gente em cima, a gente dramatiza e potencializa eles, né? Ou ele traz aqui para a nossa resistência. Quando nos drogamos para não ouvirmos o chamado da nossa alma, estamos nos comportando como bons cidadãos e consumidores exemplares. Estamos fazendo exatamente o que os comerciais de TV, a cultura pop materialista vem colocando em nossa cabeça desde o nascimento. Em vez de recorrer ao autoconhecimento, à autodisciplina, ao trabalho duro e ao adiamento da gratificação, simplesmente consumimos o produto. Muitos pedestres foram atropelados e mortos na esquina da resistência com o comércio. Ok, na esquina da resistência com o comércio, acho isso super verdade. Acho sim que tudo em diagnóstico foi muito generalista, né? E quando uma condição ou uma doença pega fama, eu acho que potencializa. Agora todo mundo tem TDAH, agora todo mundo tem bipolaridade, agora todo mundo tem depressão. É muito fácil um diagnóstico muito rápido e raso, porque é a desculpa que todo mundo quer. E quando você que é leigo, entra no Google, entra agora no ChatGPT, para, olha, os meus sintomas são X, e já vê um nome para aquilo, né, um label, um título para aquilo, você se sente até mais confortável, porque você coloca naquilo a sua desculpa. Não, eu tenho TDAH, eu sou assim. Não, você tem TDAH, você é assim, você tem que trabalhar, né? Em certas coisas. Você tem depressão, você é assim? Não, você tem que trabalhar em certas coisas. Você, sei lá, tem ansiedade, você tem como é que fala? Bipolaridade, você... Não, você tem, ok, diagnosticou, soube, entendeu, estudou, foi para o médico, teve ajuda. Agora, o que vamos fazer com isso, né? E não usar isso como uma bengala ou isso como uma desculpa de tudo.
É usar isso como um entendimento com base científica para que você possa melhorar, para que você possa tomar um remédio, ou ir para uma terapia, ou utilizar ferramentas suas para você se autoajudar. O papel da vítima é sempre de agressão passiva. A gente falou um pouco de vitimismo, né? E eu acho que o que ele quer dizer aqui. Ah, não, essa parte a gente não leu ainda. Calma aí, eu tô pulando, tô pulando. Inventem uma doença que nós venderemos a cura. Eu acho que o mercado de remédios, ele é muito assim, ele é muito marqueteiro. Isso a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? E cuidado com esses rótulos de doenças que estão na moda e que estão com outros nomes e que estão rotuladas e, né, às vezes o que você precisa é um choque de realidade, às vezes o que você precisa é terapia, é autoconhecimento, é desacelerar um pouco, realmente, para entender certas coisas, para buscar certas ajudas e para entender o que você pode fazer. Né? Em vez de ir se drogando, quer dizer, tomando remédios que vão piorar certas coisas. Né? Tem muita gente que toma Ritalina para estudar, toma Ritalina para se potencializar, sem ter real necessidade desse tipo de remédio, mas só porque às vezes não consegue se entender e se trabalhar. E aí já vai para uma tarja preta. E não passou por diversas tentativas antes disso, né? Mais naturais, mais orgânicas, mais comportamentais ou mais medicinais. Mas a pessoa pula do nada para tarja preta. Entende o que eu estou falando? Precisa ter um processo de eu não estou falando que não tem que tomar, né? Eu estou falando que tem que tomar de forma consciente, se esse for a receita correta, e que tem que tentar várias coisas e ir evoluindo nesse grau de tentativas, uma tentativa de se autoconhecer e uma tentativa de se melhorar, buscando questões sempre conjuntas, que são químicas e outras que são comportamentais e mentais e naturais e orgânicas, etc. Tem que ter uma combinação nesse sentido. É minha opinião pessoal. Agora, o mercado da medicina é um mercado muito, muito marqueteiro. Então, realmente, me arranja doença, que arranja a cura, e isso ele está falando de bons anos atrás, porque esse cara é um senhor, e ele já é full-time writer, né, escritor em tempo integral há muito tempo. Então, o tempo que ele trabalhou aqui nesse local que ele falou, né, na agência de publicidade, olha, bota 40 anos aí para trás. Então, quer dizer, isso deve ter piorado com o tempo. A resistência e a vitimização. Médicos estimam que 78% do seu negócio não tem nada a ver com saúde. As pessoas não estão doentes, estão autodramatizando. Às vezes, a parte mais difícil de uma profissão médica é conseguir manter a impassibilidade. Como Jerry Seinfeld observou após 20 anos de namoro, há muita interpretação fascinante. Adquirir determinada condição dá significado à existência da pessoa. Uma doença, uma cruz a carregar. Há quem passe de condição a condição. Cura-se de uma e logo outra aparece. A condição torna-se uma obra de arte em si mesma, uma sombra do verdadeiro ato criativo que a vítima está evitando ao cultivá-lo com zelo. O papel da vítima é uma espécie de agressão passiva. Foi isso que eu li sem querer, porque eu tinha anotado, né? Eu grifei essa parte. A pessoa busca gratificação não por meio de trabalho honesto ou de contribuição baseada na experiência, na criatividade ou no amor, mas pela manipulação de outros forçada por ameaças tácitas ou não tão tácitas assim. O que é tácito? Tácito é quando você tem aquele conhecimento a partir da experiência pessoal. Tá? Então é quando você traz não somente um conhecimento, eu li, eu aprendi e tal. Não, mas é um conhecimento tácito, quer dizer, você experienciou,
tá? Às vezes a pessoa não sabe o significado da palavra. A vítima obriga os outros a socorrê-la ou a agir do modo dela que ela deseja, mantendo-as refém de suas próprias perspectivas de futura doença, futuro colapso, dissolução mental ou apenas ameaçando tornar sua vida tão miserável que eles acabam fazendo o que ela quer. Vitimizar-se é o contrário de trabalhar. Não entre nessa. Se entrou, já saia. A gente falou um pouquinho de vitimização no nosso vídeo anterior. Realmente, vitimizar é um dos grandes maus dos séculos, porque você se colocando como vítima, você potencializa o seu discurso de passividade, quer dizer, de não agir. Você achando um rótulo ou você se colocando nesse papel, você fala, tadinha de mim, eu sou assim, gente, não tem jeito, não tem cura, fui diagnosticada. E é isso, vocês têm que me engolir, né? Que a gente falou do vídeo anterior, vocês têm que me engolir. E não é assim. Você entender um diagnóstico ou você entender uma situação é o primeiro passo para sua autocompreensão. E o ponto que você se vitimiza, aquilo te faz paralisar de tomar ações. Parece que você, quando tem um diagnóstico, você tem uma desculpa. Não, gente, ó, aqui, tenho isso. Então pronto. Então não sou culpada disso, nasci assim, desenvolvi assim, tenho isso e pronto, acabou. E aí vocês que se viram aí de lidar comigo nesse sentido, né? Mas não pode ser assim. Tem que ser um passo para o autoentendimento. Agora, aquilo ali, num segundo nível, você começa a se vitimizar. E tudo se torna isso, né? Tudo se torna isso. Tudo para você e para as outras pessoas, e aquilo se torna, aquele diagnóstico, aquela situação, se torna uma barreira que não te deixa evoluir a partir dali, que não te deixa se entender a partir dali, porque você se encerra e bota todas as suas características e todos os seus deveres e obrigações e limitações dentro daquela caixinha e não se entende mais fora daquilo. Isso é muito perigoso, né? E a pessoa faz muito isso. Existe um roteirista muito interessante aqui no Brasil, ele se chama Doc Comparato, ele tem alguns livros sobre escrita, roteiro, principalmente de novela, tá? E aí ele fala, tô na novela, tô 9 meses na novela, 9 meses escrevendo, e ali na novela eles têm um feedback, né, assim, muito recorrente, e o cara tá escrevendo ao longo da novela. Não é um livro fechado, não é um livro que se encerra em si, é uma obra aberta, que tem feedback do público, que algum personagem pode morrer, algum personagem pode achar um par romântico, algumas coisas podem mudar ali, né, na estrutura daquela organização. Não a espinha dorsal, mas a estrutura da organização daquela narrativa, o roteiro e personagem. E ele fala assim, se o seu protagonista principal não está dando certo, não está caindo na opinião do público, né? E o antagonista, o do malzinho, está ganhando ainda mais notoriedade, qual é a tática de escrita, de roteiro que você tem que fazer ali? Dar porrada no protagonista. Vitimizar o protagonista. O protagonista vai sair lá ensanguentado, a mocinha vai falar, ai meu Deus, tem que ir no hospital porque fulaninho levou uma porrada, levou um tiro, foi atropelado. Então você coloca a sua figura do personagem principal numa posição de vítima e aí você tem a opinião pública gostando dele e aí mudando a percepção sobre ele. Isso é muito interessante, mas é isso que acontece quando a gente se vitimiza. A gente quer mostrar que houve porrada, houve sangue, houve acidentes, você é um tadinho debilitado e aí você ganha a opinião das pessoas ao seu lado, em que falam, poxa, tadinha, tem isso, vamos tornar ela café com leite. Não é isso que você quer, né? Não é essa porrada que você quer. Você quer se construir de dentro para fora. Então, não faça isso.
Não se vitimize para tentar manipular a opinião pública, a opinião das outras pessoas. Você não precisa disso. Você consegue se trabalhar, você consegue se entender. Você não precisa da autodramatização, você não precisa da estratégia do Doc Comparato, da porrada para ganhar a opinião pública que adora uma vítima. Você não precisa estar nessa situação. Então, vamos continuar a nossa leitura, né? Paramos na página 61 e entender que a gente não precisa ser vítima, a gente é protagonista da nossa própria história e a gente tem o direito de escrever melhores finais. Até amanhã!